O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, Mike McCaul, havia dito na terça-feira, 10 de setembro, que o secretário de Estado dos Estados Unidos estava viajando para Kiev para dizer a Zelensky que a Ucrânia receberá permissão para começar a atacar profundamente a Rússia com ATACMS e Storm Shadows. Michael McCaul havia declarado, abre aspas, falei com Blinken há 2 dias e ele está viajando com seu colega do Reino Unido para Kiev para basicamente dizer a eles que permitirão que ataquem a Rússia com ATACMS. Fecha aspas. Então, nesta quarta-feira, 11 de setembro, Antony Blinken e o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, chegaram a Kiev. O secretário de Estado americano e o ministro das Relações Exteriores britânico devem falar sobre o levantamento das restrições ao uso de armas estrangeiras pela Ucrânia para atacar profundamente o território russo. Relatórios anteriores sugeriram que o presidente americano Joe Biden concordou com o uso de armas americanas por Kiev. Esta decisão deve ser apresentada oficialmente por Blinken. Os mais altos funcionários dos Estados Unidos e do Reino Unido chegaram à Ucrânia na quarta-feira, onde devem discutir, entre outras coisas, especificamente o relaxamento das regras para o uso de armas estrangeiras pela Ucrânia, em áreas localizadas nas profundezas da Rússia. O secretário de Estado americano Antony Blinken e o secretário David Lammy chegaram ao país após uma viagem de 9 horas de trem, saindo especificamente da Polônia, uma das poucas formas diretas de se chegar na capital ucraniana, já que vias alternativas mais comuns como carro e avião serem mais perigosas e inviáveis nesse momento de grandes tensões na guerra que se escala o tempo todo. A visita ocorre em um momento em que o presidente Volodymyr Zelensky intensificou seus pedidos ao Ocidente para fornecer armas de longo alcance e levantar todas as restrições ao seu uso. O presidente americano Biden, quando perguntado em Washington se permitiria que a Ucrânia usasse armas de longo alcance, respondeu que eles estavam trabalhando nisso. Um pouco antes, no entanto, o presidente havia recusado essa decisão há muito tempo. Embora tenha constantemente assegurado o apoio da Ucrânia, ele falou abertamente sobre temores de que o uso de armas estrangeiras levaria a uma escalada do conflito. Falando na terça-feira, Antony Blinken disse que os Estados Unidos estavam comprometidos em fornecer à Ucrânia, abre aspas, o que ela precisa quando precisa ser mais eficaz para lidar com a agressão russa, fecha aspas. No entanto, ele enfatizou a importância de garantir que as forças ucranianas sejam capazes de manter e operar armas específicas. A Rússia manobrou aeronaves e equipamentos para mais distante da fronteira com a Ucrânia, mas isso não necessariamente tiraria a capacidade das armas de longo alcance atingirem as bases e lançadores russos. E eu vou explicar isso com muito detalhe num próximo vídeo especificamente sobre isso, desmentindo os Estados Unidos. Essa é a 5ª viagem de Blinken a Kiev desde o início da guerra na Ucrânia e ocorre exatamente em época de relatos perturbadores de que o Irã havia doado foguetes e mísseis para a Rússia. Alguns especialistas americanos estimam que a Rússia poderia agora começar a disparar mísseis de curto alcance dentro de algumas semanas. A presença do representante do Reino Unido está diretamente vinculada ao envio de mísseis de longo alcance Storm Shadow. Os suprimentos iranianos levantaram preocupações de que Moscou será capaz de usar seus mísseis de longo alcance contra áreas relativamente intocadas do oeste da Ucrânia. O Irã continuou suas vendas, apesar dos repetidos avisos do Ocidente que anunciou novas sanções contra o país na terça-feira. Em troca, o Irã recebe produtos essenciais como trigo, milho, soja, entre outros produtos importantes para a base alimentar do Irã, sob sanção econômica do Ocidente. O secretário de Estado americano Blinken, falando ao lado do secretário de Relações Exteriores britânico David Lammy durante uma visita a Londres na terça-feira, 10 de setembro, disse que a Rússia havia recebido carregamentos de mísseis balísticos do Irã e provavelmente os usaria dentro de algumas semanas na Ucrânia. Alertando que a cooperação entre Moscou e Teherã ameaça a segurança europeia, ele acrescentou que dezenas de militares russos receberam treinamento no Irã sobre o uso do míssil Fateh 360, que tem um alcance de 120 km.
E o Irã, mais uma vez, condenou as alegações de países ocidentais de que forneceu mísseis de curto alcance à Rússia para uso contra a Ucrânia e prometeu responder às novas sanções impostas por 3 estados europeus, sem mencionar claramente como fará isso. O ministro das Relações Exteriores de Teherã, Abbas Araghchi, declarou na quarta-feira que o Irã não entregou mísseis balísticos à Rússia e que os Estados Unidos e seus aliados estão agindo com base em informações de inteligência falhas. O Irã tenta evitar a todo custo novas sanções econômicas do Ocidente, mas se esforça muito mais para cometer erros e, consequentemente, novas sanções. A prioridade persa ainda é derrubar as sanções em torno de seu programa nuclear e econômico para assim melhorar a abertura econômica do país. Mas com a entrada no BRICS+, e a aproximação mais forte com a China e Rússia, isso vai permitindo estreitar relações com o Ocidente, uma manobra que o falecido presidente iraniano Ibrahim Raisi atingiu com sucesso. Com essa nova medida, que será anunciada por Blinken e Lane lá na Ucrânia, e que ainda não foi feita até o momento em que esse vídeo foi produzido, não haverá muitas restrições ao uso dos mísseis de longo alcance do Ocidente por parte dos ucranianos diretamente contra o solo russo. Isso significa que a Rússia deve alterar a sua doutrina nuclear o quanto antes e podemos observar agora o aumento da escalada para uma possível terceira guerra mundial acontecendo. Como podem observar, não temos mais engajamentos por causa das punições da plataforma. E a única forma de ajudar o canal é comprando os meus produtos da loja oficial, umapenca.com/área militar.